saudações, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula no programa Aprender e Estudar em Casa. Sou o professor Belarmino, vosso professor da disciplina de Ciências Naturais do 9º ano. Não se esqueçam de pedir informações na vossa escola a respeito do plano de contingência de prevenção à Covid-19. E sigam todas as instruções que se encontram neste plano, como, por exemplo, lavagem frequente de mãos, uso de máscaras, evitar aglomerações, não mudar de lugar, dentre outras informações que se encontram neste plano. A colaboração de todos é de extrema importância na luta contra a Covid-19. Na nossa aula de hoje, o sumário será pequenos corpos do sistema solar, tema da nossa aula de hoje. E pretendemos atingir os seguintes objetivos. Num primeiro momento, nós vamos fazer a identificação dos pequenos corpos do sistema solar e vamos também fazer a caracterização dos pequenos corpos do sistema solar. Mas, como sempre, antes de introduzirmos nos conteúdos propriamente dito da aula de hoje, vamos fazer uma pequena recapitulação, um pequeno apanhado daquilo que foi a aula anterior. Na aula anterior, nós falamos aqui a respeito dos planetas anões. Falamos dos motivos que levaram à despromoção do Plutão do grupo dos planetas clássicos. Também foi apresentado aqui as características que um astro deve ter para ser considerado um planeta anão. Fizemos a identificação dos planetas anões e também, por fim, nós falamos a respeito da localização dos planetas anões no sistema solar. Relativamente à despromoção do Plutão, nós vimos que o Plutão foi despromovido, foi retirado do grupo dos planetas clássicos porque não apresentava uma das características que eram necessárias um corpo celeste ter para ser considerado planeta clássico, que é os planetas anões, neste caso o Plutão, não atraiu os pequenos corpos celestes que se encontravam na sua vizinhança. E esses corpos ainda estão na vizinhança do Plutão. Também nós falamos a respeito da identificação dos astros que estão incluídos dentro deste grupo, que são, neste caso, o Plutão. Temos 5 astros. O Plutão, Ceres, Eris, Makemake e temos Almeia. Temos Ceres, que se localiza na cintura de asteroides, e os outros 4 astros que se localizam na cintura de Kuiper, para além da órbita de Neptuno. Para a aula de hoje, conforme já foi anunciado anteriormente, nós vamos falar a respeito dos pequenos corpos do sistema solar. Dentro do grupo dos pequenos corpos do sistema solar, nós vamos falar de 3 astros. Nós temos os asteroides, temos os cometas e temos os meteoroides. 3 astros que se incluem dentro do grupo dos pequenos corpos do sistema solar. Asteroides, cometas e meteoroides. Num primeiro momento, nós vamos falar dos asteroides. Eu acredito que estão a recordar de algumas informações que nós já falamos aqui a respeito dos asteroides. Os asteroides são corpos rochosos que possuem órbita definida ao redor do Sol. E
a maior parte dos asteroides que nós encontramos no Sistema Solar orbitam à volta do Sol entre a órbita de Marte e a órbita de Júpiter, aonde nós temos ali uma região que é chamada de cintura de asteroides. Então, conforme podem observar na imagem que nós temos ali, nós temos Marte e temos o Júpiter. Dois planetas clássicos do Sistema Solar. E temos ali a localização da cintura de asteroides. Só para dizer também que os asteroides, grande parte dos asteroides que já foram observados no Sistema Solar tem diâmetros de aproximadamente 1 km. Mas nós temos asteroides com diâmetros menores, com diâmetros semelhante ou comparado a grãos de areias, e temos asteroides com maiores dimensões. Os asteroides menores não têm a sua estrutura interna dividida em camadas, mas já nos asteroides que possuem maiores dimensões, nós podemos encontrar a sua estrutura já diferenciada em camadas. Como exemplo de asteroides, nós temos o asteroide 243 Ida, asteroides Ida, que se localiza na cintura de asteroides. Conforme podem ver na imagem, nós temos o asteroide, que tem aproximadamente 10,5 quilômetros de diâmetro, e temos o seu satélite natural, Dáctil, que é o pequeno ponto que estão a observar ali, que tem uma dimensão, um diâmetro de aproximadamente 1,4 quilômetros. Para além dos asteroides, nós temos ainda os cometas. Os cometas também fazem parte deste grupo, conforme já tínhamos visto anteriormente. O que são cometas? Então, cometa são corpos celestes muito primitivos do Sistema Solar, rochosos, de diâmetro de 8 a 10 km, com órbita muito excêntrica relativamente ao Sol. O que é isso de órbita excêntrica em relação ao Sol? Vamos analisar a imagem que nós temos aqui na tela. Em primeiro lugar, vamos analisar a órbita do planeta Terra. Conforme podem ver aqui, temos a órbita do planeta Terra. Na órbita do planeta Terra, a nossa estrela, o Sol, fica praticamente no centro da órbita. Mas se analisarmos a órbita do cometa, aqui, é o caminho que este cometa faz à volta do Sol, o Sol não fica no centro da órbita do cometa. Então, órbita excêntrica relativamente ao Sol, que é a nossa estrela. Meus queridos, os cometas são corpos celestes constituídos por uma mistura de partículas, de silicatos, mas é constituído também por gases. E esses gases se encontram congelados. Que gases é que entram na constituição de um cometa? Nós temos, por exemplo, o dióxido de carbono, temos o amoníaco e temos o metano. São gases que entram na constituição de um cometa. E o cometa é constituído por um núcleo quando este está afastado do Sol. Por quê? Porque o cometa, quando está afastado do Sol, já sabem que o Sol é uma fonte de energia, fonte de calor, então o cometa se encontra com baixas temperaturas. Mas quando um cometa aproxima-se do Sol, porque nós já vimos que a órbita de um cometa é excêntrica em relação ao Sol, isso quer dizer que vamos ter período em que o cometa vai ficar mais perto do Sol
e período em que o cometa vai ficar mais afastado do Sol. Quando está mais afastado do Sol, o cometa é constituído por um núcleo que tem, conforme já disse, aproximadamente 10 quilômetros de diâmetro. Mas quando o cometa aproxima-se do Sol, a radiação solar, o calor proveniente do Sol, vai descongelar os gases do cometa. Nós já tínhamos visto antes que o cometa é constituído por mistura de silicatos, por partículas de silicatos e por uma mistura de gases congelados. Gases congelados por causa da temperatura. Quando está próximo do Sol, a temperatura aumenta. Os gases vão descongelar. Os gases do cometa, quando descongelam, vão levantar-se juntamente com as poeiras e vão formar uma estrutura à volta do núcleo do cometa, que é chamado de coma ou cabeleira, conforme também podem observar na imagem. Nós temos aqui o núcleo do cometa e à volta do núcleo do cometa nós temos ali cabeça ou coma. Como o cometa está a movimentar-se, parte de gases e poeiras que levantam-se da superfície do cometa, devido ao movimento, são deixados para trás. Como são deixados para trás, vão formar uma outra estrutura no cometa que é chamado de cauda. Então, afastado do Sol, o cometa é constituído pelo núcleo, aproximadamente 10 km. Mas quando o cometa aproxima-se do Sol, o cometa passa a ter 3 estruturas: o núcleo, a cabeleira e a cauda. E isso faz o cometa aumentar de diâmetro. Então, o cometa, eu não esqueci, é o TPC que eu passei na aula anterior. Eu tenho certeza que estão a acompanhar e que já tinham procurado informações a respeito desse assunto. Um cometa, quando se aproxima do Sol, o cometa aumenta de diâmetro. Aumenta de diâmetro por quê? Porque a radiação solar faz sublimar ou levanta os gases. Em primeiro lugar, os gases vão descongelar, depois os gases vão levantar-se juntamente com as poeiras da superfície do núcleo do cometa. E parte desses gases são deixados para trás. Agora, um cometa não consegue resistir eternamente a passagens pelo Sol. Por que que isso acontece, minha gente? Se cada vez que um cometa passa perto do Sol, poeiras e gases levantam-se porque vão descongelar e são deixados para trás, quer dizer que cada vez que o cometa passa perto do Sol, deixa parte dos seus constituintes para trás. De tanto passar perto do Sol, vai chegar num momento em que o cometa vai desintegrar-se em pequenos pedaços. Ao desintegrar-se, se esses pequenos pedaços forem atraídos pela força de atração gravítica do nosso planeta, podem entrar em contato com a atmosfera terrestre e provocando o que é chamado de chuvas de estrelas. Agora, para além dos asteroides e dos cometas, um outro corpo celeste que se encontra dentro do grupo dos pequenos corpos do Sistema Solar, neste caso, são os meteoroides. Os meteoroides, meus queridos alunos, são corpos celestes de diferentes dimensões que entram em contacto com a atmosfera terrestre. Podem ser os corpos de diferentes dimensões que vão entrar em contacto com a atmosfera terrestre, podem ser fragmentos de cometas ou podem ser asteroides. Então, temos cometas e temos asteroides. Se por alguma razão saírem da sua órbita e forem atraídos pela força da atração gravítica do nosso planeta, esses
astros vão entrar em contato, em primeiro lugar, com a atmosfera terrestre. Ao entrar em contato com a atmosfera terrestre, passam a ser denominados, passam a ser chamados de meteoroides. Agora, quando o corpo celeste for de pequenas dimensões, a força de atrito que vai ocorrer entre o corpo celeste e os gases da atmosfera vai aquecer a temperatura do corpo celeste. Então, o corpo celeste vai tornar-se luminoso, vai ficar incandescente e vai deixar um rastro luminoso no céu. O rastro luminoso que fica no céu é denominado de meteoro. Então, meteoro é um rastro luminoso observado quando o meteoroide atravessa a atmosfera terrestre. E, geralmente, os meteoroides de pequenas dimensões tornam-se incandescentes devido à força de atrito e depois vão vaporizar-se, vão transformar em vapor. O corpo celeste é destruído. Mas se o corpo celeste for de grandes dimensões, ainda que parcialmente vaporizado, a parte do corpo vai vaporizar devido ao atrito, uma outra parte vai caminhar em direção ao nosso planeta e pode atingir a superfície do planeta. Quando um astro atinge a superfície do planeta, do nosso planeta, ou de qualquer outro planeta, passa a ser denominado de meteoritos. Então, meteoritos são todos os corpos celestes que conseguiram atingir a superfície terrestre. Mas antes de atingir a superfície terrestre, esse corpo tem que passar pela atmosfera terrestre. Muito bem, estão todos de parabéns. Eu acredito que estão a acompanhar muito bem a aula, estão com atenção e que conseguiram assimilar os conteúdos que estão a ser transmitidos. Então, para provar que, de facto, conseguiram assimilar, vamos colocar em prática aquilo que conseguiram reter nos exercícios. Vamos para o primeiro exercício. A cintura de asteroides localiza-se entre as órbitas de... Temos 4 alternativas, 4 linhas. A linha A, Terra e Marte. A linha B, Marte e Júpiter. A linha C, Júpiter e Saturno. E a linha D, Terra e Júpiter. Aonde que se localiza a cintura de asteroides? Eu tenho certeza que vão acertar. Vamos conferir a resposta correta. Tenho certeza que acertaram. A resposta correta é a linha B. A cintura de asteroides localiza-se entre as órbitas de Marte e Júpiter. Já vi que estão a gostar e, por isso, vamos fazer o segundo exercício. Os corpos celestes que entram em contacto com a superfície terrestre designam-se a linha A, cometas, a linha B, meteoroides, a linha C, meteoros e a linha D, meteoritos. Qual é a afirmação ou a linha correta?
Muito bem. A linha correta é a linha D. Meteoritos. Meteoritos são os corpos celestes que entram em contacto com a superfície terrestre. Muito bem. Estão de parabéns pelo trabalho de investigação que realizaram e que foi passado na aula anterior. Vou deixar-vos mais 2 trabalhos para fazer na aula de hoje. Indique alguns instrumentos utilizados na exploração espacial. E a segunda atividade, apresente os aspectos positivos e negativos da exploração espacial. Já sabem, se sentirem alguma dificuldade, peçam ajuda dos vossos encarregados de educação ou dos vossos professores. Eu tenho certeza que estão a recordar daquilo que foi trabalhado na aula de hoje. Na aula de hoje, nós falamos a respeito dos pequenos corpos do Sistema Solar. E vimos que, dentro desse grupo, nós encontramos 3 astros. 3 grupos de astros. Nós encontramos os asteroides, encontramos os cometas e encontramos os meteoroides. Asteroides que se localiza entre a órbita de Marte e a órbita de Júpiter. Cometas que são corpos celestes muito primitivos do Sistema Solar, que têm órbitas excêntricas em relação ao Sol. E falamos dos meteoroides, que são corpos celestes que entram em contacto com a atmosfera terrestre, que entram na atmosfera terrestre, que às vezes deixam um rastro luminoso no céu, que é chamado de meteoro, e quando atinge a superfície terrestre, passa a ser denominado de meteoritos. Foi um prazer ter estado convosco em mais uma aula no programa Aprender e Estudar em Casa. Espero que tenham gostado. Muito obrigado pela vossa atenção e pela vossa colaboração. Fiquem bem, paz e bem.